aqui a palavra. Fiquei muito feliz, porque eu sou o tipo de pessoa que qualquer oportunidade que eu tenho de falar de Cristo, em qualquer lugar, qualquer hora, eu falo. Desde os 13 anos de idade que eu estou no mundo, longe de papai, de mamãe, pregando a palavra de Deus. Então, literalmente, isso aqui, para mim, é a minha vida, não é apenas um livro, não é apenas um autoconhecimento. Isso aqui, de fato, é a minha vida. E eu orei o Espírito Santo e pedi, Senhor, o que eu devo falar para eles? E o Senhor colocou no meu coração falar sobre a importância de uma forma bem simples. Falei para a Michelle, não vou demorar 10 minutinhos, né? Tem que ser rápido. E de forma bem simples, a importância disso aqui. Isso aqui é o único livro vivo no mundo. Normalmente quem medita na palavra de Deus sabe disso. Esse livro fala para você, ele se revela para você. Eu sempre digo que se tirassem tudo de mim, mas me deixassem apenas com uma Bíblia na mão, eu recomeçaria a minha vida tranquilamente. Porque aqui você tem tudo que você precisa. Então eu separei alguns versículos para falar a respeito da importância da palavra de Deus. E quero começar pelo Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Mateus 4,4 e Lucas 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o Senhor. Ou seja, esse viver do pão, nem só de pão viverá o homem, tem a ver com a necessidade humana, não só com a comida, mas com a vestimenta, recursos humanos. Mas da palavra você realmente pode viver literalmente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vários benefícios, não só no aspecto físico, mas principalmente no aspecto espiritual. E sobre liderança, o Senhor falou para Josué o seguinte: ele sucedeu o maior líder da história, que foi Moisés. Tanto que a Bíblia é dividida em Primeiro Testamento, Segundo Testamento, Primeira Aliança, Segunda Aliança. Se você olhar no Novo Testamento, sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o grande sacerdote, você tem ali Arão, porém a figura que representa ali a Deus, na terra, como diz em Êxodo 7, era Moisés. Moisés ele tinha essa representatividade de Deus na terra e Arão era o profeta dele. Então, assim, quando Josué assume o lugar de Moisés, ele fica muito tenso, ao mesmo tempo que sofre a perda, Ali Moisés foi levado pelo Senhor, e o Senhor anima Josué lá no capítulo 1 e dá instruções para ele, dizendo: ser forte, ser corajoso, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei com você, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. E Deus repete: tão somente seja forte e corajoso. Mas lá no verso 8, olha a instrução de Deus. O Senhor vai dizer: não cesses de falar das palavras deste livro. Claro que não era essa Bíblia. No tempo de Josué, o livro que ele tinha em mãos era o Pentateuco, ou seja, os 5 livros ali escritos pelo próprio Moisés, tirando o livro de Jó. Na verdade foram 6 livros que Moisés escreve. Então o Senhor vai dizer: não cesses de falar das palavras deste livro, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O salmista Davi, no Salmo de número 1, do verso 1 ao 3, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no caminho segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de água, que dará o seu fruto no devido tempo, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez, em outro sentido, aí você vai ver que o Senhor está falando de uma postura de alguém que teme a Ele, e o prazer dele é a palavra. Eu prego em muitas igrejas, e vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração: me entristeço muito, porque eu tenho percebido, principalmente aqui em Natal, eu tenho percebido uma carência da palavra. Às vezes a igreja, ela tem tempo para 30 louvores. Eu estou falando por experiência própria, muitos louvores. Chega na hora da palavra: olha, o senhor tem aí 30 minutos, sabe? E o salmista Davi, ele vai dizer que a exposição da palavra, no Salmo 119, verso 130, que a exposição da palavra, ela gera luz e entendimento aos simples. E essa falta de exposição é o que leva muitas pessoas a, muitas das vezes, não conhecer a Deus, e aí, não conhecendo a Deus, ela não entende os processos de Deus.
e se desespera, ela quer resposta, ela não entende, muitas das vezes pede para o Senhor tirar ela daquele deserto, daquele momento difícil, quando na verdade o Senhor está lapidando ela através daquele momento difícil, está moldando ela. Então assim, continuando, no campo, por exemplo, dos jovens, né, o salmista Davi no 119 vai dizer o seguinte, lá no verso 9, ele vai dizer que como conservará o jovem puro o seu caminho, observando os teus mandamentos. No verso 11 ainda do Salmo 119, ele vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha que importante, quando o meu coração está cheio da palavra, eu erro menos. Eu não estou dizendo que a gente não erra, todos nós aqui erramos, mas quando eu encho o meu coração com a palavra, preencho o meu coração com a palavra, dificilmente você cometerá, digamos assim, eu não digo erros humanos, falhas humanas, mas certos erros que entristecem o Espírito Santo, porque o teu coração está sendo conduzido pela palavra de Deus. Se o teu coração está sendo conduzido pela palavra de Deus, teus pensamentos também estarão sendo conduzidos a Deus. Então, da mesma forma, ele continua, ele vai dizer lá no verso 97, se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. E eu me lembrei de muitas situações na minha vida, que se não fosse essa palavra aqui, talvez eu não estaria nem aqui. Né? Não vou entrar em detalhes, mas situações muito difíceis, a alma angustiada, e a palavra de Deus me resgatou naquele momento. Então, continuando no verso 97, ele vai dizer, como eu amo a tua lei, nela eu medito o dia todo. E aí tem gente que interpreta que Davi lia os textos sagrados o dia inteiro. Não, ele era um homem muito ocupado, ele era rei. Né? Meditar na palavra é tomar atitudes, escolhas baseado naquilo que a lei dizia, ou seja, naquilo que agradava e agrada a Deus. Isso é meditar na palavra. Será que eu tenho sido bom para os meus amigos? Será que eu tenho sido bom para minha esposa? Será que eu sou um bom pai? Será que eu sou um bom amigo? Será que de fato eu tenho honrado o nome do Senhor? Ou talvez até envergonhado o nome do Senhor? Isso é refletir na palavra de Deus. Né? E ele continua, né? Eu citei aqui o verso 130, que a exposição da palavra gera sabedoria e entendimento aos simples. Bom dia. Né? E ele continua dizendo o seguinte, que a palavra de Deus tem esse poder de preparar você. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Olha a importância da palavra. Em João 17, ele vai dizer, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você sabe que a Bíblia é a figura do próprio Cristo. Em João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o próprio Jesus é a palavra. Então essa palavra ela gera entendimento, sabedoria, discernimento. Se uma esposa de fato quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, tudo que ela precisa está aqui na palavra de Deus. Como ser bem-sucedido no que eu faço? A Bíblia diz que o Senhor deu espírito de habilidade a Bezalel. Tudo isso está aqui na palavra de Deus. Quem capacita você é Deus. E eu costumo dizer que se você não tem tempo para o dono do tempo, você vive perdendo tempo. Então, se a palavra de Deus não é a sua prioridade, se você não começa o dia com a palavra de Deus, todo o resto vai falhar. Porque isso aqui é o que vai trazer sucesso, é o que vai trazer, de fato, estrutura espiritual, uma visão do verdadeiro Evangelho. Por que existem tantas heresias? Por falta do conhecimento. Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então não se trata apenas de um simples livro, mas são espírito e vida, segundo o Senhor Jesus disse ali em João 6, as minhas palavras é espírito e vida. Ou seja, alguém que está alimentado disso aqui não precisa temer absolutamente nada. Salomão vai dizer em Provérbios 4, a partir do verso 20 ao 22, filho, ouve as minhas instruções, inclina os teus ouvidos para ela, pois ela será para ti vida e saúde para teu corpo. A importância da palavra de Deus para a nossa vida, ela precisa ser prioridade. E eu quero fechar dizendo exatamente as palavras que Jesus disse em Mateus capítulo 6, lá no verso 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Anne começou falando a respeito, olha, eu não sei como que você está, a sua vida está, não sei como foi a semana, e eu me lembro que outro dia uma pessoa disse para mim, meu dia começou horrível. Eu perguntei para ela,
você, não só o dia, mas a semana, eu perguntei para ela, quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? Ela, não vou mentir, eu não li a Bíblia essa semana. Sabe? Então, não é coincidência. Mas quando você está pautado na palavra de Deus, não importa o que aconteça, não importa se alguém se levanta contra você, se situações difíceis aparecem diante de você, o Senhor vai te dar sabedoria para lidar com qualquer situação e com qualquer pessoa. Agora é preciso você ter o seu coração e a sua mente pautado na palavra do Senhor. Essa é a minha vida, eu vivo, eu respiro, eu durmo com isso aqui. Né? E quando eu perguntei ao Espírito Santo que eu devia falar para vocês, ele disse, fale da importância da minha palavra, porque é o que falta em algumas pessoas. Às vezes a gente tem tempo para canções, nós temos tempo para amigos, nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para a palavra. E a palavra de Deus, ela é de fato aquilo que a Xanda, né, escreveu ali, e eu quero encerrar com ele. Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. É isso que eu queria deixar aqui com vocês. Amém. Amém. Graças a Deus.